Agora sim, pessoal, boa noite a todos. Iniciando aqui oficialmente a nossa aula de legislação tributária para esse concurso da Cefaz. No último concurso, a legislação tributária, ela teve um peso enorme na prova. Foi a de maior pontuação foi em relação à legislação tributária. Então, é de extrema importância que vocês tenham uma preparação muito ampla e direcionada nesse conteúdo que é a legislação tributária. Beleza? Vamos começar na aula de hoje com o IPVA, a Lei 4.548 do Estado do Piauí. Nós vamos estar trabalhando aí com essa legislação, explicando tudo de forma, como eu falei, bem didática, bem objetiva, para que você possa fazer uma excelente prova e acertar todas as questões. E lembrando que essas aulas aqui já estão atualizadas com as recentes mudanças aí que o direito tributário sofreu. Eu vou mostrar para vocês onde que tivemos aí essas mudanças. Beleza. Então, o que a gente tem do perfil constitucional do IPVA? Porque o IPVA, ele é um imposto um pouco complicadinho, já que o direito tributário, lá no artigo 24 da Constituição, diz que é competência concorrente legislar sobre o direito tributário. Então, normalmente, o que é que eu tenho em relação a outros impostos? Existe uma lei complementar trazendo normas gerais para esses, mesmo sendo impostos estaduais, mas eu tenho uma lei complementar estabelecendo normas gerais ali sobre aqueles impostos. Então, existe uma certa padronização. Tem algumas variações, mas predomina essa padronização porque eu tenho uma norma geral. O IPVA ainda não tem essa lei complementar, então ainda não tem essa norma geral. É por isso que existem muitas variações de um estado para o outro, dos meses que serão cobrados o IPVA, da forma como vai ser cobrado. Tem um estado que trata de uma forma, outro estado que trata de outra forma. Então, até mesmo se você está estudando para esse concurso da Cefaz e estudando para outro concurso também, para outra área fiscal de outro estado, possivelmente você vai perceber algumas diferenças entre a legislação do IPVA do seu estado para a do estado do Piauí. Beleza? Então, já explicando esse ponto aí. Mas o que a Constituição determina? Que o imposto previsto no inciso terceiro, que é no caso aqui o IPVA, ele vai ter alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal e pode ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. Aqui é bem simples essa parte do inciso segundo aí. Muitas vezes você compra um carro, você troca de carro, você percebe que o IPVA do carro muda, né? Você troca uma moto pelo carro, você percebe que muda. Agora, desse primeiro aí, alíquotas mínimas. Você tem que tomar cuidado porque existe a questão de alíquotas máximas e alíquotas mínimas. E a prova pode fazer essa brincadeirinha na hora da prova aí. Alíquotas máximas é o ITCMD, que é outro imposto que vai ser estudado aqui no nosso curso, e é estabelecido para ele alíquotas máximas. Já para o IPVA, são alíquotas mínimas. E outra coisa, é o Senado Federal, não é o Congresso Nacional. Congresso Nacional são os dois, Senado e Câmara. Então, cuidado com isso daí. Só que esse artigo ele sofreu uma alteração e tivemos a inclusão desse inciso terceiro, dizendo que o IPVA vai incidir sobre a propriedade de veículos automotores, terrestres, aquáticos e aéreos, com as devidas exceções. A novidade, inclusive, existia uma jurisprudência do STF, que era muito cobrada em prova, determinando que o IPVA não incidia sobre veículos automotores aquáticos e aéreos, por exemplo, sobre um jet ski, sobre uma embarcação. Existia uma jurisprudência forte do STF determinando que não ia incidir IPVA sobre isso daí. Só que essa jurisprudência era muito questionada, porque algumas legislações estabeleciam IPVA para embarcações. Por exemplo, no Piauí tinha. Já antes dessa mudança na Constituição, o Piauí já estabelecia o IPVA para embarcações. Então era muito controvertida aí essa jurisprudência. Só que agora está na própria Constituição. Então a jurisprudência caiu por terra, onde eu tenho no próprio texto constitucional, isso que foi incluído em 2023, a possibilidade de incidência do IPVA para os veículos automotores terrestres,
os aquáticos e também aéreos, com as devidas exceções. Quando é que nós iremos aprender essas exceções? Quando a gente for trabalhar na aula 2 com isenções e imunidades. Aí nós vamos entender quais são essas exceções. Mas o primeiro ponto aqui é saber que agora tem a inclusão de veículos aquáticos e aéreos dentro da incidência de PVA. Toda vez que você for estudar um imposto, você entendendo isso daqui, o fato gerador, a base de cálculo e o contribuinte, você entende basicamente tudo desse imposto. Porque aqui é a base para você entender qualquer assunto desse. E vamos começar aqui pelo fato gerador. O que é o fato gerador do IPVA? Falando assim, bem grosseiro, é você ter um veículo. Pergunta aí para você: você possui um carro, uma moto? Se você me disser, não, professor, eu não tenho carro, não tenho moto, não tenho nada. Então, para você, não surgiu o fato gerador do IPVA, porque você não tem um carro, você não tem uma moto, então não tem um fato gerador para você. Da mesma forma, IPTU. Ah, professor, não tenho casa, eu moro com meus pais aqui pagam tudo, então não surgiu para você o IPTU. Quando você comprar a sua casa, aí sim vai surgir o fato gerador. Isso aqui é muito importante você compreender. Onde é que a gente tem o fato gerador do IPVA? Tem lá na parte do artigo 3º. Como ele fala aqui, ó, o imposto IPVA tem como fato gerador o quê? A propriedade de veículos automotores registrados e licenciados neste estado, dentro do estado do Piauí. E o artigo 3º vai dizer qual é essa ocorrência do fato gerador. Então, a ocorrência do fato gerador, em regra, é no dia 1º de janeiro de cada ano. Então, você comprou o seu carro. Está lá com o seu carro aí, você comprou ele em 2020. Então, 1º de janeiro de 2021 gerou o fato gerador para você pagar o IPVA referente a 2021. No dia 1º de janeiro de 2022, outro fato gerador para você pagar o IPVA de 2022, e assim por diante. Então, a regra é que a ocorrência do fato gerador, ela ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano. Só que agora eu tenho algumas exceções. A primeira exceção, o fato gerador, ele vai ser na data da aquisição para quem compra um veículo novo, o consumidor final, no caso você. Olha aí, para você realizar seu sonho e receber o seu carro assim, com um lacinho vermelho e tudo. Como assim, professor? Me explique isso. Uma situação, por exemplo, nós estamos aqui gravando essa aula no mês de julho. Se a pessoa comprou o carro em julho de 2024, ela vai pagar o IPVA proporcional a isso. Então, para ela, o fato gerador não foi no dia 1º de janeiro, porque já passou. Em 1º de janeiro de 2024, ela não tinha carro. Então, para ela, não tinha obrigação nenhuma de pagar IPVA. Ela comprou o carro em julho de 2024. Então, para ela que surgiu a ocorrência do fato gerador, ela vai pagar o IPVA aqui proporcional até dezembro, beleza? Cuidado com esse detalhe aí. Outra situação, que vai ser também na data da aquisição, o veículo novo que integrar a frota destinada à locação nesse estado. Isso aqui é bem interessante, tem algumas exceções, mas, por exemplo, coloquei aqui um exemplo da Localiza, né, que é uma das maiores empresas aí de aluguel de veículo. Ela tem vários veículos, mas se ela comprar um veículo novo para integrar a frota destinada à locação no estado do Piauí, porque ela tem vários veículos, só que aquele veículo ele tem um local que ele vai ficar. Então, ela comprou um veículo novo e vai integrar a frota do estado do Piauí, o IPVA, a ocorrência do IPVA é a data ali da aquisição desse veículo, beleza? Outra exceção, a data da incorporação. Cuidado que a prova vai trocar de vocês esses nomezinhos. Data da aquisição ou data da incorporação. Quando o veículo ele passa para o ativo permanente do fabricante ou da revendedora. Como assim, professor? Vamos imaginar aqui, e eu vou utilizar muitos e muitos exemplos aqui na aula de hoje, para que você possa compreender tudo isso.
que eu tenho um veículo 0 quilômetros e ele está lá para vender. Esse veículo está sem placa, esse veículo não está licenciado, esse veículo não tem nenhuma obrigação quanto a ele para a questão de pagamento de IPVA, porque ele ainda não foi adquirido, não faz parte da propriedade de ninguém. Só que a empresa agora pegou esse veículo para utilizar como test drive. Ela vai ter que emplacar esse veículo. O veículo não pode andar sem placa, mesmo sendo test drive, mas ele não pode andar sem placa. Então, nesse caso, ela não comprou, né? O veículo já é dela. Ela fez o quê? A incorporação daquele veículo ao ativo permanente da empresa. Então, a partir dali, surge a obrigação do pagamento do IPVA. Beleza. Outra situação, aqui é bem interessante. Aqui é a data da aquisição. Quando não houver comprovação do pagamento do IPVA em outra unidade da federação. Como assim? Aqui é a situação, vamos supor que você, como tem algumas variações, né? Cada estado tem a sua tabela do IPVA e tal. Então, vamos supor que você compra um carro no Ceará e outra pessoa compra um carro no Maranhão. E os dois carros aqui vão ser destinados para o Piauí. Quando você comprou o carro no Ceará, aquele carro já tinha sido pago o IPVA todinho. A tabela do Ceará obrigou a pessoa a pagar logo o IPVA e você comprou o carro em 2024. Vamos supor, você comprou o carro aqui em julho de 2024 e nesse caso o IPVA já estava pago. Você vai precisar pagar de novo? Não. Nesse caso, você só vai pagar no dia 1º de janeiro de 2025, porque o de 2024 já tinha sido pago antes pelo antigo proprietário. Mas vamos supor que você comprou um carro no Maranhão e esse carro não tinha sido pago o IPVA dele. Você comprou ele em fevereiro, por exemplo. Aí, nesse caso, você vai ter que pagar o IPVA referente a 2024 e quando for em 1º de janeiro de 2025, você também vai pagar o IPVA referente a 2025. Tranquilo? Então, vamos analisar aqui novamente. Qual é a regra? Ocorrência do fato gerador, 1º de janeiro de cada ano. Exceto, vai ocorrer na data da aquisição, quando não houver comprovação do pagamento do IPVA em outra unidade da federação. Aquele veículo não foi registrado e não foi licenciado no estado do Piauí. Beleza. Outra situação, qual é a exceção aqui? Que o IPVA vai ocorrer no momento da perda da condição. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse artigo 3º, ele não está assim bonitinho na lei dessa forma aqui. Você pode acompanhar pela lei, a lei 4.548/92, e lá está muito bagunçado, lá está muito assim, para você entender tudo isso daqui. Então, esses quadros aqui, essas situações, esses mapas mentais que foram criados, é de extrema importância para você entender essas exceções, né? Porque a regra é 1º de janeiro de cada ano. Mas aí, quais são as exceções? Temos aqui a primeira, a segunda, a terceira exceção e aqui outra exceção. E quando é que vai ocorrer aqui ó, a ocorrência do fato gerador? No momento da perda da condição. Para quem? O veículo tem isenção e imunidade de IPVA. Assunto da nossa próxima aula. Isenção e imunidade. Um exemplo aqui, ó. Esse veículo da Polícia Militar do Estado do Ceará. Vamos supor que é pegar aqui para o nosso estado, né? Peguei essa foto porque eu achei bonito. Mas PM do Piauí. Esse veículo ele não paga IPVA. Beleza. Mas esse veículo ele só não paga IPVA porque ele é da PM do Piauí. Mas a PM não vai passar o resto da vida com ele. Vai chegar um momento que ela vai olhar aquilo ali e vai dizer: não, esse carro não serve mais, eu vou colocar ele, por exemplo, para leilão. Vou vender esse carro. No momento que ela vende o carro, que ele não está sendo mais utilizado para a Polícia Militar, ele perdeu a condição que garantia o não pagamento do IPVA. Então, agora surge a obrigação. A pessoa que comprar aquele carro vai ter que pagar o IPVA ali, entendeu? Então, o momento da perda da condição é para o veículo que tem isenção ou imunidade.
Ou então, em outra situação, alguma condição específica. Ah, o veículo tem que ter isso, isso e isso. Se o veículo saiu daquela situação, ele já não tem mais a isenção ou a imunidade. Então, ele perdeu aquela condição, ali já começa a surgir a ocorrência do fato gerador do pagamento de IPVA. Pergunto para vocês, até aqui, tudo certinho, tudo ok? Alguma dúvida? Estão compreendendo? Essa nossa aula aqui é ao vivo e eu preciso muito da interação de vocês, estar participando, estar perguntando, para que a aula fique o mais dinâmica possível, beleza? Vamos aqui para outro ponto, outra exceção. Quando é que surge a ocorrência do fato gerador? Aqui é para veículos que estão aí, que você é importado, né? Que você compra no exterior. Se foi você mesmo que comprou aquele veículo, né, adquirido por um consumidor final, vamos supor um exemplo de que você vai na internet e você mesmo compra o carro ali, a ocorrência do fato gerador é na data do desembaraço aduaneiro. O que significa esse desembaraço aduaneiro? Aqui é basicamente quando o carro está ok para liberação, podemos dizer assim. É igual, às vezes, quando você compra na Shein, na Shopee, em outros sites, né? E quando o produto chega no Brasil, aí ocorre a taxação, né? A tributação daquele produto. Então, aí depois ele é liberado. Então, é como se fosse esse desembaraço aduaneiro aí. Então, se você comprou mesmo, você mesmo comprou o carro, é nesse momento que surge a ocorrência do fato gerador. Agora, se foi uma empresa revendedora que comprou, ser importado por uma empresa revendedora, para ela vai ocorrer o fato gerador no momento da aquisição. Então, olha a diferença. Se foi você, consumidor final, que foi lá, por exemplo, em hipótese, foi no site, comprou o carro, pagou o carro lá no próprio site, estão mandando o carro para você pelo frete, enfim, situação hipotética. Quando é que vai surgir aí a ocorrência do fato gerador? Na data do desembaraço aduaneiro. Agora, se foi uma empresa, é importado por uma empresa revendedora, a ocorrência do fato gerador vai ser no momento da aquisição. E se for incorporado ao ativo permanente, vai ser no momento da incorporação. Essa situação, a mesma situação aqui desse exemplo, só que ali está envolvendo veículo importado. Beleza? Agora, outra situação. 1º de janeiro de cada ano, o veículo usado, já registrado ou licenciado nesse estado, no caso de empresas locadoras, né? Por que ele fala veículo usado? Porque o veículo novo vai surgir quando? A ocorrência do fato gerador de IPVA? Quando você compra, quando você adquire. Ou no caso de empresa locadora, quando o veículo integra a frota destinada à locação naquele estado, por exemplo, no estado do Piauí. Mas se o veículo é usado, a ocorrência vai ser em 1º de janeiro de cada ano, assim como acontece também para os carros particulares. Só que tem um detalhe aqui, ó. O veículo usado, registrado ou licenciado anteriormente em outro estado, pode existir para ele a ocorrência do fato gerador aqui no estado do Piauí. E isso relacionado, ó, sempre estou colocando aqui, localiza, mas é todas as empresas de locação. E quando, professor, que isso acontece? Na data que esse veículo vier a ser locado ou colocado à disposição para locação no Piauí. Então, pode existir um veículo que ele está lá no Rio Grande do Norte, é destinado para locação lá no Rio Grande do Norte. Mas esse veículo foi, vamos supor, é uma S10 que está lá disponível no Rio Grande do Norte. Só que ninguém está alugando essa S10 no Rio Grande do Norte. Aí a empresa diz, rapaz, quer saber? Eu vou pegar essa S10 e vou mandar lá para o Piauí. Então, esse veículo agora ficou colocado à disposição aqui no estado do Piauí. Nesse momento, surge aí a ocorrência do fato gerador, beleza? E essa situação ela é bem controversa e tal, tem algumas situações, por exemplo, os carros da Localiza, a maioria são licenciados em Minas Gerais, por conta que o IPVA lá tem umas regrinhas diferenciadas. E esse tema sempre é polêmico, né? O tema sempre IPVA é um tema polêmico, mas a gente precisa entender o seguinte: estamos estudando a legislação tributária.
Então, nós precisamos ficar presos dentro da legislação. Só podemos sair se for, por exemplo, para uma jurisprudência, para uma doutrina. Aí sim, a gente vai sair para poder explicar isso daí. Mas se não, a gente vai ficar dentro da legislação, porque é o nosso assunto, para não fugir ao edital. Dentro do direito tributário, não. Aí você já tem uma visão mais ampla, porque já é um conteúdo inteiro. Aqui a gente está vendo parte do direito tributário, que é a legislação tributária. Beleza? Então, cuidado com esse detalhe. Um ponto aqui muito importante, que ele vai falar agora da situação de veículo de locadora que foi colocado de forma temporária. Como assim? Já aconteceu comigo. Eu estava em Fortaleza, no Ceará, e aí eu fui olhar os horários de ônibus e estava muito distante, demorava muito. E aí eu vi a possibilidade de alugar um carro. Eu moro no Piauí, e trazer esse carro para o Piauí, alugar lá no Ceará e dirigir e vir para o Piauí com esse carro. E eu fiz isso na Localiza. E eu pensava na época, né, que era tudo tranquilo, que ela mesmo resolvia esse problema e tudo, mas não. Eu tive que pagar o retorno do carro para o Ceará, porque esse carro tinha que ficar lá no estado do Ceará. E aí, essa minha situação é o que ocorre aqui no parágrafo primeiro, que ele fala assim, ó, na hipótese prevista na linha B do inciso 6º desse artigo, não se considera ocorrido o fato gerador do imposto quando se tratar de veículo disponibilizado temporariamente para locação no território desse estado. Então, vamos supor, o veículo aqui ficou de forma temporária no Piauí. Ele não ficou definitivo no Piauí. Seria diferente se a Localiza, por exemplo, aproveitasse a minha viagem, né? Ela chegasse e falasse assim: não, professor, você pode levar o carro e não precisa trazer, não. Esse carro vai ficar agora disponível lá no Piauí. Aí, nesse caso, como o carro ficou disponível definitivamente aqui no estado do Piauí, aí, nesse caso, gera a ocorrência do fato gerador. Mas se for de forma temporária, aí não. E a lei vai dizer o que é temporário, né? Então, considera disponibilizado temporariamente a locação nesse estado o veículo seja objeto de locatário em no máximo um contrato de locação que envolva a entrega desse veículo no território piauiense. Então, é só um contrato de locação que gera essa situação temporária. Já passou para dois, três, aí não, já quebrou o caráter temporário, já considera que aquele veículo está de forma definitiva no Piauí e já gera a ocorrência do fato gerador. Então, por exemplo, uma questão que a banca pode fazer aqui, criando uma situação hipotética, né? Ah, um veículo que está destinado aqui temporariamente vai estar aqui em janeiro, né? Ele vai estar incorporado, ele, aliás, vai estar à disposição em outro momento, então vai ser cobrado de forma proporcional, beleza? Vamos agora conhecer quem são os contribuintes. Já conhecemos o que eu falei para vocês, ó, as três situações, né? Fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes. Vamos conhecer o fato gerador, já terminamos. Situaçãozinha bem interessante. Eu falei, destaquei, detalhei para você, porque na lei não está muito fácil de entender, mas aqui está tudo bem detalhadinho. Vamos agora saber quem são os contribuintes do IPVA. E aqui a gente tem quem? As pessoas físicas ou jurídicas proprietárias de veículos automotores, sujeita a registro ou licenciamento nesse estado. Logicamente, sempre estamos falando do estado do Piauí. Então, aqui sem dificuldade nenhuma, né? Pessoa física, você comprou o seu carro, gerou, você é contribuinte do imposto IPVA. Se for uma pessoa jurídica, né, uma empresa que adquiriu o veículo para a empresa, um caminhão, por exemplo, para a empresa, ali gerou o contribuinte do imposto para aquela pessoa jurídica. Só que o interessante é aqui, ó, no item 1 e no item
2. Porque aqui eu tenho o quê? Na alienação fiduciária. O credor fiduciário também é contribuinte. E a empresa da titular da propriedade do veículo, no caso de arrendamento mercantil. O que é isso, professor? Deixa eu explicar aqui para vocês. Eu comprei o meu carro na Toyota. Só que esse meu carro foi financiado. Foi financiado no Banco do Brasil. O Banco do Brasil pegou o dinheiro do carro e pagou para a Toyota. Então, por exemplo, se eu não pagar o financiamento do carro, eu não estou devendo para a Toyota. Eu estou devendo para o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, ele alienou esse veículo. E o Banco do Brasil é chamado de credor fiduciário. E eu sou chamado de devedor. Da mesma forma acontece na questão do arrendamento mercantil, que é chamado, era um empréstimo que era chamado antigamente de leasing, muitas vezes. É basicamente muito parecido, tá? É uma forma de empréstimo. Ali vai mudar a questão de garantia, a questão de como que esse empréstimo vai ser feito. Mas a alienação fiduciária e o arrendamento mercantil é basicamente quase a mesma coisa. Alguém paga o veículo para você e você fica devendo para aquela pessoa. Então surge aí duas pessoas aí. Quem pagou e agora quem vai ficar pagando aquele veículo. Então, no meu caso, por exemplo, existe o Banco do Brasil, que foi quem pagou o carro para mim, e agora eu tenho que ficar pagando para o Banco do Brasil. Nesse caso, o credor fiduciário, ele é considerado um contribuinte do IPVA, assim como a empresa detentora da propriedade do veículo, no caso de arrendamento mercantil, beleza? Então, guarde essas três informações aqui. Você pode até pegar o bizu e lembrar de PCD. Então, quem são os contribuintes do IPVA? PCD. O P, pessoas físicas ou jurídicas. O C, credor fiduciário. E o D, empresa detentora da propriedade do veículo, no caso de arrendamento mercantil. Não sei se vocês estão se perguntando aí, estão analisando, e estão pensando assim, professor, mas eu tenho meu carro, ele é financiado. Eu financiei pelo banco tal e tal. E quem paga o IPVA sou eu. Como é que o banco é contribuinte, né? No caso que ele é um credor fiduciário aí, mas quem paga sou eu. Eu também. Quem pagou o IPVA do meu carro esse ano foi eu. Por conta desse artigo aqui, desse artigo 8º, são responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos. Aí olha quem está aqui, o devedor fiduciante. Aqui eu, o arrendatário do veículo, no caso de arrendamento mercantil. Então é por isso que a pessoa paga, porque são responsáveis solidariamente. Mas cuidado, se a prova perguntar quem é contribuinte do IPVA, pessoa física ou jurídica proprietária de veículo, credor fiduciário e a empresa detentora da propriedade do veículo, no caso de arrendamento mercantil. O devedor fiduciante, ele não é um contribuinte, ele é um contribuinte solidário. Tem diferença na hora da prova, tem diferença na hora das questões, eu vou mostrar isso para você. Beleza. Quem também vai responder de forma solidária? O adquirente, o remitente do veículo, em relação a tributos devidos pelo anterior, ou anteriores proprietários, concede a propriedade do veículo automotor adquirido ou remido. Aqui é, por exemplo, você compra o carro de alguém e aquele carro está com débitos de IPVA. O veículo agora é seu, e você herdou também de forma solidária esses débitos de IPVA. Você não pode chegar e dizer, ah, mas não são meus, não. Não. Por exemplo, se eu for parado pela polícia, parado aí pela fiscalização da Cefaz, cadê o pagamento do IPVA? Não, eu comprei esse carro no ano passado e já tinha esse débito de IPVA. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Eles vão aceitar? De forma alguma. Eles vão dizer, sim, mas é você que está com o carro. Você agora é o proprietário do carro. Então, agora você responde solidariamente pelo pagamento e vai ter que pagar. Beleza. Quem mais aqui? O titular do domínio possuidor
a qualquer título também. Olha aqui um cuidado interessante com esse item 5, que aí já envolve vocês. Muito cuidado com essa situação. O servidor que autorizar ou efetuar o registro, licenciamento, inscrição, matrícula, inspeção, vistoria ou transferência de veículo de qualquer espécie, sem a prova do pagamento do reconhecimento da isenção, não incidência ou imunidade do imposto. Como assim? Aqui a situação, vamos supor, vocês estão trabalhando lá na Cefaz, aí eu chego lá, aí você, ô, professor Soares, como é que o senhor tá, rapaz? O senhor me ajudou na preparação aí, estudei com o senhor e tal, beleza? Aí eu, não, vim aqui pegar o IPVA do meu carro. Aí você vai lá, o professor Soares, gente boa, eu vou liberar para ele. Eu vou liberar aqui o IPVA, colocar que ele tem imunidade aqui do imposto, que ele tem isenção e pronto. Vou liberar esse IPVA dele. Se o servidor fizer isso, né, ele autorizar ou efetuar o registro, licenciamento, inscrição de veículo aí sem a prova do pagamento ou que tem a isenção e imunidade, ele agora fica responsável. Então, vamos supor que o meu IPVA era R$ 2.000, tinha que pagar R$ 2.000 de IPVA, mas você foi lá e colocou que eu era isento, sem ser. Então, eu tenho que pagar os 2.000 e você agora se tornou um responsável solidário em relação ao pagamento desses R$ 2.000 do IPVA. Quem também vai ser responsável solidariamente? Os despachantes que tenham promovido os despachos de registro e licenciamento sem o pagamento do IPVA. Então, aquele pessoal que trabalha com despachante, né? Ele fez o processo ali de registro e licenciamento sem o pagamento do IPVA, agora ele passa a ser responsável solidariamente. Deixa eu verificar aqui, tem uma dúvida. Quem tem um veículo financiado e não pagar IPVA, a responsabilidade seria do banco e do devedor fiduciário ou seria apenas do devedor? Boa pergunta e vou responder aqui, ó. A solidariedade prevista nesse artigo não comporta benefício de ordem. Então não tem, como assim, professor? Quando é diferente de responsabilidade subsidiária, porque a responsabilidade subsidiária eu tenho que cobrar primeiro de uma pessoa, depois é que eu vou cobrar da outra. Mas na responsabilidade solidária, os dois estão no mesmo patamar. E o parágrafo 1 deixa bem claro, não comporta benefício de ordem. Então, eu posso cobrar, tanto faz se eu vou cobrar do credor, devedor, enfim. Não tem o benefício de ordem. Ah, cobra primeiro dele, depois de mim. Não. Beleza? Então, respondida aí a pergunta que foi feita. Show de bola. Vamos trabalhar aqui, ó, com essa súmula 585 do STJ, uma súmula bem interessante, que ela teve até uma certa relativização, que eu vou estar mostrando para vocês em 2022. Vamos aqui analisar o que diz a súmula. A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo motor no que se refere ao período posterior à sua alienação. Vamos analisar aqui. Deixa eu pegar aqui o canetinha. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é muito interessante eu destacar esse ponto para vocês, tá? Falar aqui diretamente aqui com vocês do seguinte: isso é mais para situações de hoje, de prova. Por quê? Porque existe atualmente uma coisinha chamada da comunicação de venda. Então, dificilmente alguém vai vender um veículo e não vai ser feito isso. Os cartórios já estão bloqueando isso daí. No momento que é feito ali a venda, já é feita a comunicação. Mas antigamente aqui tinha muito. Como assim? A pessoa chegava, vendia um veículo, entregava a transferência assinada, aquele papelzinho verde, e a pessoa nunca fazia a transferência. E aí ficavam os dois, né? O antigo proprietário e o novo proprietário. A pessoa ainda estava com o veículo no nome dela, porque não tinha sido feita a transferência, e o outro estava ali na posse do veículo, né? Então, teria aquelas duas pessoas, por isso que teria a responsabilidade solidária aí. Como eu disse, hoje é muito difícil disso acontecer, porque os cartórios já estão barrando isso daí. Já existe uma comunicação de venda. Mas a nossa prova, ela é literal, né? Ela é teórica.
Então, a gente precisa entender o que que a súmula está dizendo, o que que a jurisprudência está falando, o que que a lei está falando. Então, só explicando esse ponto, porque pode ser que alguém já conheça aí essa situação aí de comunicação de venda. Então, o que acontece? Vamos supor que aqui ocorre a alienação do veículo. Aqui eu tenho o antigo proprietário e aqui eu tenho um novo proprietário. E aqui eu tenho débitos de IPVA. Vamos supor que a alienação ocorreu em 2023. Eu tenho débitos 2021 e 2022. E eu tenho débitos 2023, 2024. Esses débitos do IPVA 2021 e 2022, como eles foram anteriores à alienação, esses débitos ocorre aí uma solidariedade entre o antigo proprietário e o novo proprietário. Os dois passam a ser responsáveis. A súmula, ela foi excluir a responsabilidade solidária para os débitos posteriores à alienação. Então, de acordo com a súmula, esses débitos que foram posteriores à alienação, em regra, eles são apenas do novo proprietário. O antigo não tem mais nada a ver com isso. Por que que eu estou falando em regra? Porque essa súmula teve uma relativização aí em 2022 pelo STJ. E ele falou o seguinte: somente mediante lei estadual distrital específica poderá ser atribuída ao alienante a responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto sobre propriedade de veículo motor IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação de venda do bem ao órgão de trânsito competente. Então, o que que ele está falando? Que somente por lei é que eu posso chegar e colocar para o antigo proprietário a responsabilidade por impostos, por IPVA, né, posterior aí à venda. Então, nesse caso, por isso que eu falei a regra. Por quê? Então, a responsabilidade é no novo proprietário, salvo se ocorrer disposição contrária em lei. Então, o melhor que a gente pode fazer é dessa forma. Então, quanto aos débitos antigos, anteriores à alienação, isso não tem dúvida, responsabilidade solidária. Já quanto aos débitos após a alienação, a regra é que apenas o novo proprietário é que vai responder, salvo se ocorrer disposição contrária em lei estadual ou distrital. Isso daqui já foi objeto de prova, e foi objeto de prova até mesmo pela banca FCC, que é uma das bancas aí mais cotadas para esse concurso da Cefaz do Piauí. Questão de 2021 diz o seguinte: Miguel vende seu carro a Ramon, entregando imediatamente. Contratualmente, Ramon se obriga a efetuar a transferência formal e arcar com todos os débitos incidentes sobre o veículo, inclusive os anteriores à alienação. O Miguel não notifica a autoridade de trânsito, obrigação prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Ramon descumpre a sua obrigação, no que Miguel passa a ser cobrado por multas de trânsito e IPVA. Nesse caso, considerando disposto no Código de Trânsito, Código Tributário Nacional e jurisprudência do STJ. Então, vamos entender aqui. O Miguel vendeu o carro para o Ramon. E o Ramon, ele descumpriu com as obrigações. O item A diz: Ramon não poderá ser cobrado pelo fisco pelo IPVA devido no período anterior à alienação, pois não era proprietário do veículo. Olha, a FCC, ela tem, FCC, FGV, tem essa característica de logo no item A colocar um item muito bonitinho, que é para induzir a pessoa ao erro. Qualquer pessoa que tivesse assim, funcionalizar um pouco, pela lógica, né? O cara não era nem proprietário ainda,
Então, realmente, ele não pode ser cobrado? Não. Ele pode sim, como foi visto, débitos anteriores, que ele não era proprietário ainda, mas ele passa a ser responsável, solidário por esses débitos. Isso está no artigo 8º, inciso 1º da nossa lei. Então, o item A, completamente errado. O item B, somente Miguel poderá ser cobrado pelo fisco, pois as autoridades administrativas não foram formalmente informadas da alienação. Não, mesmo sem essa formalidade, né, mesmo sem ter feito a transferência formal, mas os dois aí são responsáveis. Errado o item B. C. Miguel não pode ser cobrado pelo IPVA incidente sobre o veículo posteriormente à data da entrega do veículo a Ramon, exceto se houver tal previsão em lei estadual. Perfeito, 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 conforme o resumo que eu fiz aqui para vocês. Então, o antigo proprietário é o Miguel, o novo proprietário é o Ramon. Então, qual é a regra? É que o Miguel, antigo proprietário, não responde por débitos posteriores à alienação. Posteriores a vendeu, acabou. Agora a responsabilidade é sua. Salvo se existir isso previsto em lei. Beleza? Então, o item C está perfeito, eu vou até ler novamente. Miguel não pode ser cobrado pelo IPVA, incidente sobre o veículo posteriormente à data da entrega, anteriormente pode, né? Porque existe a solidariedade, exceto se houver tal previsão em lei estadual. Corretíssimo aqui. D. Miguel e Ramon serão sempre solidários, não, está errado. Miguel e Ramon não são solidariamente responsáveis, também errado, portanto, o gabarito item C. Show de bola. Essa parte do artigo 8º aqui ela é bem tranquila, são obrigações do contribuinte ou responsável pagar o imposto, facilitar a ação fiscal, né? Prestar quando solicitar informações de interesse de fiscalização e fornecer os dados necessários ao registro e licenciamento da empresa locadora de veículos que opera nesse estado em relação a todos os veículos que vierem a ser locados ou colocados à disposição. Beleza? Inclusive, aí, quando for locação avulsa ou a permanência ou temporária. Aí ele vai dizer que o disposto no inciso 2 e 4 se aplica às pessoas naturais, jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozam de imunidade tributária, isenção ou dispensa do pagamento. Então, aqui o que está relacionado no item 2 e 4, né? Porque, por exemplo, quem tem imunidade não tem a obrigação de pagar o imposto. Quem tem isenção não tem a obrigação de pagar o imposto, não. Mas tem a obrigação de facilitar a ação fiscal e fornecer os dados necessários aí. Então, o que está aí no 2 e 4 também vai ser incluído para aquelas pessoas que gozem de imunidade ou isenção ou dispensa do pagamento do imposto. Para finalizar aqui a nossa aula de hoje, já finalizamos aí. Quem está aqui ao vivo, tudo certinho, tudo ok? Me confirme aí, se tiver alguma dúvida. Mas passou rápido também. Até eu também achei que passou rápido. Já chegamos aqui na última questão. Mas eu quero saber aí de vocês, tudo certinho, tudo ok? O comentário de vocês aqui é muito importante. Eu sempre gosto disso, essa participação nas aulas ao vivo. E até dá uma interação a mais do que realmente na aula gravada, né? Deixa eu ver quem está aqui participando. Gosto também sempre de mandar um alô aqui para vocês. Esley, Tamires, Ismael, Jordânia, Júnior, Lidiane, Manuel, Maria, Paula, Ravena, Vanessa e o Ellison. Um grande abraço aí para vocês. Vamos resolver essa questão, que inclusive é da Cefaz do Piauí. Caiu no concurso de 2001. E é uma questão bem interessante. Ela fala o seguinte: considerando as disposições legais quanto ao imposto sobre propriedade de veículos automotores e PVA, na relação abaixo, assinale com C ou R, conforme se trata de contribuinte ou responsável solidário. E a seguir, indique a opção que contém a sequência correta. Olha aqui como é interessante o bizu que eu passei para vocês. Quem são os contribuintes? P, C, D. O P, pessoa física ou pessoa jurídica, proprietário de veículo automotor no Piauí. O C, o credor fiduciário. E o D, a empresa detentora da propriedade do veículo, no caso de arrendamento mercantil. Pronto.
O que a questão quer que você faça é você colocar C para quando for contribuinte e R para quando for um responsável solidário. Então vamos lá. A primeira questão diz assim: arrendatário de veículo no caso de arrendamento mercantil. Nesse caso, do arrendamento mercantil, o arrendatário, ele é responsável solidário, porque o contribuinte, no caso de arrendatário mercantil, é a empresa detentora da propriedade do veículo. Credor fiduciário, no caso de veículo objeto de alienação. Opa, o credor é contribuinte. Empresa arrendadora, no caso de objeto de arrendamento mercantil. Aqui também é contribuinte. A arrendadora é a empresa que tem a propriedade do veículo. Arrendatário é quem vai adquirir esse veículo aí. Adquirente do veículo em relação aos débitos do anterior proprietário concernentes ao veículo adquirido. Nesse caso, é um responsável solidário. O servidor que realiza a matrícula, inscrição, registro de veículo automotor sem a prova do pagamento, o reconhecimento da imunidade ou isenção do IPVA. Nesse caso, também é responsável solidariamente. Então, vocês observaram, como eu falei, muito importante essa diferença, né? O contribuinte são esses três. PCD aqui, pessoa física ou jurídica proprietária de veículo automotor, no caso no Piauí. O credor fiduciário é a empresa detentora, no caso do arrendamento. Quem são responsáveis solidariamente? O adquirente, o devedor fiduciante, relatário do veículo, enfim, várias situações aqui. Portanto, concluímos aqui a questão no item B de bola. RCCRR. E com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje. Você que está assistindo aqui essa aula e não faz parte do nosso curso, a gente tem um curso gratuito, o curso gratuito não, a aula é gratuita. Aí todo mundo vai fazer matrícula agora, né? A gente tem um curso aí para a Cefaz do Piauí, o curso já foi lançado pré-edital, porque exige uma preparação bem ampla para esse concurso. Essa aula eu já tinha gravado já para o curso, né? Agora, quem faz parte do curso explicando por que essa aula está sendo gravada novamente, é porque tivemos atualizações. Então, sempre que tiver uma atualização, a gente vai estar reformulando, vai estar gravando novas aulas para que você tenha acesso ao curso de forma atualizada, seja qual for a época que você esteja estudando, mas tudo de forma atualizada. Então, se você quer estudar para esse concurso que paga os melhores salários, as melhores remunerações do país, comece o quanto antes. Parabenizo vocês que já estão começando essa preparação no pré-edital, porque esse concurso ele exige isso. Beleza? Um grande abraço aí para vocês. Se tiver alguma dúvida, pode colocar, pode informar aqui. Eu vou estar tirando todas as dúvidas até finalizar a nossa aula. E se quiser deixar também algum comentário, alguma coisa, pode deixar aí. Deixa eu só responder aqui uma dúvida. Professor, posso estudar pelos PDF que encontro na internet ou eles estão desatualizados? Infelizmente, a maioria vai estar desatualizada. Dessa lei aqui, eu não encontrei nenhum ainda atualizado, porque eu que faço a atualização de forma manual. Vou procurando, fazendo aquele trabalho mesmo de formiguinha, de grão em grão ali para poder encontrar as atualizações e sempre que eu encontro, eu gravo novamente a aula para que esteja tudo de forma atualizada. Temos mudança aqui em 2023, mudanças já em 2024 que tivemos nessa lei aqui. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Quem faz parte do nosso curso, vamos juntos aqui estudar essas aulas atualizadas e gravadas em 2024. O concurso é em 2025, já estamos gravando agora, em 2024, as nossas aulas. Quem não faz parte do curso, fica aqui o convite para você fazer a matrícula. Inclusive, nesse momento agora que eu estou gravando, o curso está com 40% de desconto. Acompanhe lá no meu Instagram que você vai verificar isso. Então, quase a metade do preço, uma oportunidade aí muito boa para vocês. Valeu, pessoal!